noite, pessoal. É com muita honra e orgulho que eu me encontro aqui novamente com vocês, numa casa abençoadíssima, da qual eu faço parte, sou um dos trabalhadores e tenho conquistado muitos amigos aqui, pessoas que começam vindo com algum problema, se apaixonam pela casa e acabam participando mais ativamente, trabalhando, porque as pessoas que frequentam essa casa e entendem a seriedade com que ela é encaminhada, percebe que a felicidade só aumenta quando você entrega um pouco daquilo que guarda dentro do coração para ajudar o próximo. Não há como você obter a cura total do seu problema se você não dividir com o outro um pouco daquilo que você conquistou. E essa casa, ela oferece essa grande oportunidade de pessoas que já estão aqui há tanto tempo. Eu me lembro que eu comecei a palestrar aqui já faz talvez uns 20 anos atrás, né? E eu não tinha esse trabalho que a gente tem hoje. São várias equipes aqui, dando um suporte espiritual, emocional, psicológico, que se dividem em várias ramificações de tratamento. O reiki, a turma da cirurgia, a turma da frequência, o atendimento fraterno, né? a sala de passes, a triangulação. São muitos setores que, combinados, levam a todo um grupo para uma condição melhor. E hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre esse tema. Quem somos nós? Uma pergunta que foi feita em 2004, quando aquele documentário super interessante passou na televisão ou nesses canais alternativos, e a gente viu nessa data que grandes cientistas se reuniram ao lado de grandes religiosos para dar uma abordagem que combinasse religião e ciência e desse para nós uma visão de que o ser humano é mais do que essa matéria que se apresenta. Ele é mais do que esse uniforme. Ele é mais do que esse avatar. Ele é uma consciência pura, viva, que anima um corpo sólido. Esse era o recado, naquela época, em 2004, de um documentário que ainda faz muito sucesso nos dias de hoje, e eu vou confessar a vocês que eu visito esse documentário rotineiramente para rever esses conceitos que continuam sendo conceitos atuais. Então eu peguei emprestado poder falar um pouquinho desse tema. Lembro-me que o Amit Goswami, que é um físico nuclear, falava muito bem, fazendo comparações da física quântica com a atual disposição orgânica do ser vivente hoje na Terra. Documentário que eu aconselho todo mundo a assistir. Mas eu começo falando com vocês, conversando sobre essa figura aí que lembra duas teorias que se confrontam, né? O criacionismo ou a teoria darwiniana, né? da evolução humana. O fato é que a ciência e a história, a antropologia, apresenta para nós esse retrato de como a gente chegou até a Terra. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, mas há pouquíssimo tempo começou a ser habitada por organismos vivos que, de maneira cada vez mais inteligente, foram se desenvolvendo e formando os mamíferos e aqueles animais mais inteligentes, com alguma emoção e sentimento nascente. Eu posso dizer para você que os primeiros ancestrais datam de 65 a 7 milhões de anos, que eram os primatas, os antropóides, os hominídeos, que começaram a se diferenciar depois daquela era catastrófica dos dinossauros, que foram extintos da Terra, segundo as teorias, por um período glacial violentíssimo. E nessa fase, os mamíferos foram ficando cada vez mais especializados e uma classe particular de seres, como esses primatas que eram arbóreos, começaram a viver desenvolvendo algumas habilidades, como apreensão
e até a capacidade de se tornar de pé, que eram os bípedes, porque existiam, naquela época, algumas savanas, e nem tudo acontecia no interior de uma floresta rodeada de árvores. Logo depois, há 4 milhões e 2 milhões de anos atrás, os australopitecos começaram a se desenvolver e cada vez mais se parecer com aquilo que hoje nós somos, os seres humanos, que praticamente têm um papel importante na Terra e chefia esse grande número de seres diversificados. Nós praticamente estamos no topo das outras espécies. No gênero Homo, que começou a existir há 2 milhões e 1 milhão de anos atrás, apareceu um dos nossos ancestrais, que era o Homo habilis. Esse ser, ele começou a desenvolver algumas habilidades, como fazer ferramentas na base de pedra, o período da pedra lascada, e eles faziam aquelas lanças, aqueles instrumentos de corte, e tinham essa propensão a começar a se alimentar de carne, e isso foi um grande avanço para o desenvolvimento do cérebro naquela época, porque a quantidade de gordura da carne e da proteína foi cada vez mais robustecendo aquele ser que era o Homo habilis, que através da caça começou a descobrir também o fogo, e com isso passou a ser um animal que se comportava de forma mais ereta, vivendo nas savanas, que eram aquelas regiões onde mais predominava o campo do que a floresta. Depois vieram os neandertais e outros hominídeos, há cerca de 400 mil a 30 mil anos atrás, os denisovanos, e a evolução dos homo sapiens há cerca de 300 mil anos atrás, até os dias de hoje. Mas o fato é que há um elo perdido. A ciência não consegue explicar, através do estudo dos fósseis, da antropologia, onde é que se deu a evolução que propiciou o salto de inteligência no ser vivente. Porque a gente tem o Homo erectus, o Homo habilis, os neandertais, depois o Homo sapiens. Como é que foi isso até chegar a um homem que hoje domina, nos dias atuais, a computação, domina a comunicação, os computadores, né? Computação, os celulares, domina o ar através dos aviões que ele já inventou, e tantas outras tecnologias. Como foi esse salto? E a ciência fala de elo perdido. O fato é que alguns setores da ciência já começam a acreditar que o salto evolutivo não se deu em uma espécie só, mas várias espécies dentro desse panorama degradê de primatas e antropóides foram surgindo, e cada uma delas trouxe avanços que, no decorrer do tempo, fez com que uma dessas raças acabasse por se tornar a raça predominante no planeta. E a gente, fazendo toda essa elucubração inicial, chegamos a uma superação do paradigma quando começamos a raciocinar que analisar, sob o ponto de vista só material, esse tipo de questão é algo que suprime ou deixa as nossas expectativas bastante exacerbadas. A gente fica ansioso porque não consegue achar uma resposta convincente em teorias tão ou apenas materialistas assim. É necessário que o homem faça um exercício um pouco mais intuitivo, um pouco mais espiritual nessa questão. E aí nós tivemos, em 1818 a 83, Karl Marx falando do materialismo histórico e dialético, e dando uma visão de mundo puramente material mesmo. E aquilo não nos convenceu, porque o homem não é um ser apenas político, o homem não é apenas um ser que se alimenta, que tem necessidades fisiológicas a suprir.
O homem, ele tem anseios maiores que esse e só pode ser resolvidos por questões transcendentais, questões espirituais. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual na Terra. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana na Terra. Essa é uma frase de Teilhard de Chardin, um padre francês que nos brinda dessa maneira. Superando então o paradigma materialista, a gente começa a falar aqui no centro de uma coisa que eu amo muito, que é a filosofia espiritista. É a filosofia que foi implantada, desenvolvida, sistematizada, organizada por Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, na França. E ele colocou 5 livros, o Pentateuco Kardeciano, Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, né? Falta mais um, e a Gênese. E depois configurou, de uma maneira também organizada, as várias revistas espíritas. Falou de algo que há muitos séculos atrás já se falava, mas de uma forma solta, sem sistematização, e aí passou a dar um ar de ciência à filosofia espírita, porque a fenomenologia que ocorre no espiritismo, ela é real, só precisa obedecer algumas condições diferentes da ciência biológica, química, porque os fenômenos eles se repetem, mas sobre condições especiais. Quando você entra numa sala onde os espíritos se materializam, você tem que ter condições para que a materialização aconteça. Por isso, a ausência de iluminação, a luz clara para não queimar o ectoplasma, e também todo um aparato moral envolvendo os médiuns que estão organizando aquele trabalho, para que tenha-se, através do ectoplasma de um médium também com qualidade específica, aconteça a materialização. Isso tudo pode ser registrado, como já foi várias vezes, e pode ser escrito, documentado. Na realidade, hoje nós temos sim uma ciência espírita que precisa ser estudada e entendida. Não há mais espaço para dúvidas. As pessoas podem correr atrás de informações, porque não é uma pessoa que te diz algo que ela pensa nas suas elucubrações internas e sem propósito, mas sim algo que hoje a ciência rechaça, que a ciência valida. Nós temos médicos americanos que estudam, por exemplo, a reencarnação, a reminiscência, e fazem trabalhos muito interessantes, documentando casos de crianças que se lembram da existência passada. E aí eles vão confirmar para ver se aquele fato existiu. Papai, eu sou um aviador. Eu dirigia um avião que tinha um nome tal, num lugar X do planeta. E meu nome era esse. E eu morri, acidentado, porque meu avião foi alvejado. E o avião caiu e eu morri. Eles vão lá confirmar a história e acontece. Outro dia, teve um caso na Índia, também documentado, de um garoto que tinha uma cicatriz na cabeça e dizia para o pai: pai, essa cicatriz aqui foi uma machadada que eu recebi. Ele falou: como assim? Você não recebeu machadada nenhuma? Não, foi na outra vida. Ué, como foi isso? E ele indicou o local na Índia que isso tinha acontecido, disse o nome do inimigo dele que fez tal ato e disse que o machado estava escondido em uma caverna. E eles foram buscar essa informação, pasmem, aquilo de fato havia acontecido, ao ponto de encontrarem o antigo algoz dessa criança, e ela falou, em alto e bom tom para ele: você me matou com uma machadada na cabeça. Ele ficou branco de pavor, de medo, porque ele tinha sido descoberto, ele achou que nunca ninguém ia descobrir.
E digo mais, o machado está enterrado em tal lugar junto com o corpo. E foram lá e acharam. Esse cara possivelmente deve ter morrido de infarto, né? Não precisou nem ser preso, porque foi uma coisa assim. Então, isso está sendo estudado por psiquiatras e neurocientistas da era atual. Não há mais espaço. O que falar do fenômeno de ectoplasmia, que é um fenômeno de materialização? Ectoplasmia e cura. Porque se vocês forem no Frei Luiz, né, isso acontecia há algum tempo atrás, eu não sei como é que está hoje, mas tinha um espírito lá que se manifestava, um médico alemão, e ele aparecia e fazia cirurgias ao vivo e a cores, dentro da sala apropriada para isso. Cirurgias que saía sangue e desmaterializava determinados elementos biológicos que se encontravam danificados no corpo do paciente, materializava para fora do ambiente para mostrar como estava uma válvula cardíaca dentro do paciente, ela está aqui, e agora você faz o exame e vê se tem outra válvula lá no coração. E tinha, e eles confirmavam que praticamente havia sido feito ali um fenômeno super interessante de regeneração tecidual, que a ciência, na sua metodologia atual, não vai conseguir explicar. Vai demorar alguns anos para a gente começar a entender como funciona de verdade a ciência espiritual que une dois planos de vida, o plano espiritual, onde se manifestam as forças inimagináveis, com o plano físico. De verdade, nós estamos mergulhados num plano espiritual, só estamos um pouco mais densificados, porque a energia é a matéria dissipada, acelerada, e a matéria é energia condensada. Nós estamos aqui nessa sala, todos nós, e também a construção de forma geral, né, os objetos e aparelhos, nós estamos coagulados, condensados, mas existem vários planos que estão junto de nós. Aliás, seus obsessores, e o meu também, ele possivelmente está ao nosso lado aqui, mas num plano diferente. E se você for médio, ou tiver um pouquinho disso desenvolvido, você vai escutar a voz dele agora no seu ouvido dizendo: não escute o que ele está falando, saia da sala agora, você não pode ser tratado aqui, senão você vai acabar com a minha raça, e eu preciso te levar para o lugar onde eu estou, que é um umbral. É assim que funciona a conversa espiritual, ao pé do ouvido. Então, por favor, não dê atenção ao seu obsessor nesse momento. Outro dia eu estava falando com um dirigente espírita e eu tive assim a nítida sensação de que ele acreditava, por ser dirigente, que ele não tinha obsessor, né? E como eu faço desdobramento, né? Uma vez eu fui à casa dele e vi um monte de obsessor, né? Como se isso não fosse possível, né? Não ter obsessor é quase impossível na Terra, porque a Terra é o planeta dos obsessores, não é? A gente está num mundo de provas e expiações. O legal é que a gente tem que aprender a conviver amigavelmente com eles e puxar eles para o nosso time, que é um time do bem, porque são todos irmãos, antigos companheiros que se afastaram de nós, talvez por culpa muito nossa de ter prejudicado as suas vidas, e hoje eles estão aqui do lado, querendo saber se cada um de vocês realmente quer mudar de vida. Quando você chega e começa a estudar o Espiritismo, você se encanta, porque a primeira coisa que o Espiritismo diz é uma coisa que muito nos consola, que eu tenho assim, um sentimento de não entendimento, né? Um sentimento de confusão quando eu me deparo com um ateu que não acredita em nada que seja superior às suas próprias convicções. Nós não. Nós acreditamos na existência de um Deus justo, soberano, bom, é o Pai, é o amor em pessoa. E isso já é bastante reconfortante na medida em que você pode entregar para ele todas as suas problemáticas de vida e ficar tranquilo, porque ele não trabalha sozinho. Deus tem um exército de anjos celestiais,
e abaixo desses anjos, os missionários, e abaixo dos missionários, aqueles que se habilitam a serem missionários. Abaixo deles, mais trabalhador ainda. Lá embaixo, os obsessores. Mas o fato é que todo mundo, nesse exército de Deus, trabalha para que nós possamos conquistar cada vez mais a glória, que seria tornarmos-nos também anjos. Ninguém está fadado a ficar pior do que se encontra agora. Não há retrocesso. O que há é um leve atraso, dado a condição que Deus estabeleceu de livre-arbítrio. Então, se as pessoas não tiverem vontade de andar, não vai ser Deus que vai empurrá-la. Talvez os Exus deem uma tridentada no bumbum, né? Porque isso acontece também. Essa galera que está conveniada lá com o umbral, né? Que tem uma participação lá, mas que também é um agente karmático, né? Os Exus da Umbanda, eles dão de vez em quando uma leve tridentada no bumbum, e a gente anda, porque é necessário. Se você não for pelo amor, não há como, você tem que ir inevitavelmente pela dor. A segundo ponto que a gente observa na filosofia espírita, a imortalidade da alma. Que coisa reconfortante você poder dormir e falar, se eu morrer, agora eu não morri, eu vou continuar vivo. Ninguém pensa assim, é claro que ninguém quer morrer, né? Mas façam esse exercício. Se eu dormir e morrer, eu não morri, eu vou continuar vivo, vivo em uma outra dimensão, vivo de maneira diferente. E vou dizer para vocês, mais vivo do que agora, porque os mortos somos nós, os que estão fora do corpo são os vivos. Eles devem morrer de rir com nós quando apresentamos esse medo louco de morrer, porque a vida não está desse lado, a vida está do lado de lá. A verdadeira pátria espiritual não é aqui. A pátria espiritual, ela se desenvolve nas colônias. O dia que vocês forem visitar nas colônias, todos visitam, mas o dia que forem visitar de maneira mais lúcida e consciente, vocês não vão querer sair da colônia. Mas, se não for a hora de partir, eles mandam vocês de volta para cá para cumprir a missão na Terra, porque não tem jeito. Nós temos que gastar, como diz lá o Preto Velho, esse tempado, né? Esse tempado que foi nos dado através de um planejamento kármico. Vocês não estão aqui à toa. Todos vocês, inclusive eu, tivemos um planejamento kármico para chegar até aqui. E aí está lá escrito a quantidade de casamentos, filhos. Falei casamentos porque agora o pessoal não quer casar uma vez só não, né? O negócio deve ser muito bom. O pessoal está casando mais de uma vez, né? Tem aqueles que não querem casar, são os egoístas, né? Mas tudo bem, o companheiro já serve, né? Que a pessoa não casa, mas vira companheiro. Não sei por quê, porque eu acho que eles pensam assim, se eu não casar, não tenho direitos. Eles é que pensam, né? Porque agora você ficou um ano com a pessoa, ela já arranca tudo seu. No primeiro encontro, meu bem para lá, meu bem para cá. Depois de um ano, meus bens para cá, seus bens para lá. Não é assim que funciona? Mas isso tudo está no grande planejamento kármico. As reencarnações são, né, na realidade, um recurso extraordinário para promover desenvolvimento espiritual. Quantas vezes você já reencarnou? Tarcísio, eu acho que umas 100.000 vezes. E você ainda se encontra desse jeito? Tarcísio, é muito difícil. Acho que eu sou um burro espiritual aqui na Terra, né? Eu acho que na outra encarnação passada eu era um cachorro, porque eu continuo sendo escorraçado aqui como um vira-lata. Mas não pode, isso no Espiritismo não pode. Essa transmigração das almas para o animal não acontece. A gente estagia primeiro o nosso princípio inteligente no mineral, depois vai para a planta, depois vai para o animal, e depois fica um bom tempo nesse setor hominal, até a gente, eu espero assim, consiga ir para o reino angelical, né? Que é onde os espíritos estão muito mais desenvolvidos. A lei de causa e efeito, que é também uma das vertentes, né?
do Espiritismo, que a gente tem que acreditar, porque onde é que está a justiça de Deus se Ele não pune, de alguma forma, o infrator da lei? Todos nós que cometemos atos criminosos, a lei de Deus, não estou falando da lei do homem, mas que também é um ato criminoso, todos nós iremos ter que resgatar essa antiga dívida, ou pagar essa antiga dívida. Não tem jeito. E aqueles que trafegam pela direção correta dessa lei, só vão andar um pouco mais rápido. Mas a reencarnação foi criada justamente para você ter um segundo encontro com aquele que você fez mal aqui na Terra. E esse segundo encontro, às vezes, é doloroso, né? Porque você encontra com aquela pessoa que você casou e fala assim: meu Deus do céu, o que eu fiz na minha vida? Porque eu acho que eu estava maluco. Agora que eu estou 10 anos casado, eu não aguento mais. Mas os espíritos mexem muito com isso, eles provocam uma espécie de transe hipnótico e você pensa que aquele ser dotado de poucas qualidades é o verdadeiro Romeu, né? É aquele galã da novela das 8. Depois de um tempo você descobre que não era nada disso, que você se enganou. Mas você devia a essa pessoa e agora você paga 10 anos, 20 anos. Mas eu sou obrigado a ficar nessa condição. Você tem que evoluir. Se você, de verdade, superar alguns problemas internos e começar a ver o mundo de forma diferente e começar a ter uma postura mais humana, mais solidária, mais fraterna, você até separa. Mas eu já vi casos de pessoa que disse assim: eu não aguento mais o meu marido, eu quero separar do meu marido, né? Foi um caso até que Chico Xavier contou. E o Chico Xavier ficava assim, tentando dissolver essa ideia da cabeça dessa senhora, e aí, depois de um tempo, o marido dela morreu, e só era ela e o marido, e ela voltava para o Chico Xavier dizendo: traz ele de volta, traz ele de volta. Então, até com o obsessor a gente se acostuma, não é verdade? Ele vira um grande amigo, e é a vontade de Deus que isso aconteça. Então, assim, espera um pouquinho, quem está a fim de separar, para ver se a coisa não vai andar, porque costuma andar, é só dar mais um tempinho, tá? E a comunicação com os espíritos, a comunicabilidade, olha que maravilha, desde muito tempo isso acontece. Os antigos profetas, as pitonisas, né, as pessoas que faziam uma vinculação direta com os deuses, numa época em que a sociedade era politeísta, e essas pessoas eram representantes diretas dessas forças invisíveis. A mediunidade sempre existiu, e no Espiritismo isso não é diferente. A comunicação é estabelecida e os médiuns vão ganhando notoriedade pela quantidade de acertos que vai se estabelecendo ao longo do tempo. Afinal de contas, quando você pega as cartas consoladoras de Chico Xavier e de outros médiuns, você percebe que de verdade há muita verdade ali, porque as coisas se confirmam. Outro dia eu vi um médium que, eu participei dessa sessão, ele disse para a mãe que havia acabado de perder a criança, né, o adolescente, disse na mensagem: mãe, eu estou aqui um pouco confuso, mas eu vou dizer para vocês que eu estou com o vovô fulano e vovó ciclana. E aí a mensagem veio recheada de coisas que foram confirmadas. Mas vovô fulano, vovô ciclano, quem é, afinal de contas? Ela não tinha nenhum parente com esse nome, e perguntou ao marido que estava presente. E ele também não sabia, porque os avós dele morreram, né, antes, se eu não me engano, dele nascer, que era o pai desse adolescente que desencarnou. E aí ele foi para casa e buscou, com a irmã que era mais velha, o verdadeiro nome dos avós, né? Na realidade, a criança, quando desencarnou, falou: estou com bisavô fulano e a bisavó ciclana. Essa que é a realidade. E aí, pasmem, a irmã confirmou o nome direitinho. Agora você vê, se nem a própria pessoa sabia o nome do avô, como é que o médium sabia? É um troço assim impressionante. Quem procura, acha. Vai só nessas sessões que vocês vão ficar emocionadíssimos de ver
as cartas consoladoras com médios que têm essa habilidade. E a nossa proposta, quando a gente reencarna, de verdade é evolução espiritual. Precisamos evoluir e precisamos saber como é que isso acontece. Mas isso acontece se você tiver de respeito às leis de Deus. As leis de Deus são dois grupos de leis. É a lei natural, que é aquela que a ciência ela consegue provar através dos seus experimentos, e as leis morais. Nós temos no Livro dos Espíritos 10 leis morais. Eu acho muito interessante, porque tem uma lei moral, tem várias, lei de sociedade, lei do progresso, lei de destruição, mas tem uma que eu acho muito interessante, lei de justiça, amor e caridade. Porque as pessoas acham que você tem que ficar distribuindo amor, de maneira assim, desmiolada para todo mundo. Não é assim. A lei de Deus é a lei de justiça, amor e caridade. Não há como oferecer amor sem haver justiça. Por isso que muita gente, criancinha, né, recém-nato, nasce com tetramelia, sem os braços, sem os membros. Isso é justo aos seus olhos? Não. Mas aos olhos de Deus, levando em consideração a pluralidade das existências, é justo, porque a consciência não está ali nascendo naquele momento. A consciência é uma consciência imortal, ela teve outros ciclos de vida, e nesses outros ciclos de vida, muita coisa deve ter acontecido, e ela pode ter sido culpada de um problema com seu semelhante, com seu irmão. E agora, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Essa é a lei de causa e efeito, e nós precisamos respeitar a moral espírita. Fora da caridade não há salvação. E o progresso de todas as coisas, o progresso inclusive do mundo. O mundo é um ser vivo, é um planeta que tem alma, então tudo a natureza progride. Está lá no Livro dos Espíritos, uma pergunta, né? O que é espírito, né? Porque agora eu vou fazer um link lá com os primatas e os antropóides, né? Quando eles ainda estavam desenvolvendo a consciência e brigavam pelo alimento, numa luta louca para conseguir satisfazer de maneira egoísta as suas próprias necessidades. Estava nascendo ali ainda um sentimento de família, através dos clãs que eles formavam, mas o segredo está aqui. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo e têm a missão de auxiliar na evolução da criação. Então, se Deus é um criador, nós, auxiliando a vontade do Pai, somos co-criadores. Os espíritos são a individualização do fluido cósmico universal, que se organiza e toma formas variadas, de acordo com o grau de desenvolvimento. Cada espírito tem um grau de desenvolvimento. Nessa sala tem uma pessoa que sabe mais de uma coisa, o outro sabe mais de outra, uns se comportam moralmente de maneira mais ajustada, outros são mais imorais, não é isso? Mas todos nós somos irmãos. O mal, ele não existe, de verdade. O mal é a ausência do bem. Não é possível que uma pessoa, quando experimenta o bem, não desista do mal. É tão prazeroso, é tão gostoso, é tão gratificante você estar nessa onda vibratória, que ninguém nunca mais volta a fazer aquilo que agora entendeu que é errado, porque experimentou o bem. A nossa grande missão, a missão daqueles que se candidatam a ajudar na obra de Deus, é fazer com que os seus semelhantes experimentem esse tipo de droga, que é a caridade. Depois que você experimenta isso e você se emociona, porque não é só dar um prato de comida, um dinheiro, no sinal, né, que a criança pede, você dá e vai embora, não. É você compartilhar a superação daquele problema junto com a pessoa. Não há quem não chore junto com a pessoa quando ele divide
ali aqueles momentos de superação do conflito, né? Você divide a comida, come junto, participa daquele momento onde a pessoa encontra um pouco de paz e de consolo. Outro dia um amigo meu foi visitar uma comunidade, né? Moradores de rua. E aí se utilizava essa palavra mendigo, né? Hoje em dia não fala mais, fala morador de rua. E ele foi se referir a esse ser que ele tinha acabado de dar um cobertor de mendigo, né? E ele falou assim: epa, para lá, eu não sou mendigo. Aí o meu amigo ficou assim calado, né, com vergonha. Não, tudo bem, eu sei, mas sabe por que eu não sou mendigo? Porque tudo que eu tenho aqui, que é pouco, eu divido com a comunidade. Vocês que têm muito não dividem nada. Então, mendigos são vocês, não somos nós. Então, você vê o conceito moral. Você muito mais aprende ajudando essas pessoas que estão em condição desfavorável do que você é o salvador da pátria naquele momento, né? Então, a gente tem que se despir dessa nossa vaidade e participar, que a gente vai aprender muito. Outra pergunta é: qual a natureza do fluido universal? O fluido universal é uma energia que paira sobre todas as coisas. Fluido cósmico universal. Deus, quando pega essa matriz energética, ele transforma ela em vários tipos de coisa. Esse plasma, né? E uma dessas coisas somos nós. Nós somos o retrato de um fluido cósmico universal modificado e com caráter de inteligência e de moral. Nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós psicologicamente somos organizados, nem tanto, mestre, mas é isso que a gente quer. E aí a definição é isso, ó: fluido universal é a matéria primitiva de onde tudo se origina, está em todos os lugares, e a sua substância é modificada pelas leis da natureza. Esse fluido é o princípio universal que se manifesta em diversos estados de matéria, desde os mais simples até os mais complexos. Estamos em uma matrix, estamos em um nível dimensional, e nós podemos, juntos com Deus, criar coisas nesse nível dimensional. Tarcísio, mas por que é que só aparece coisa ruim do meu lado? Eu não consigo dinheiro, eu não consigo trabalho, eu não consigo um bom relacionamento social, eu não consigo arrumar uma namorada. Por quê? Porque você está cocriando de forma não tão perfeita, não está dentro da lei. Você precisa fazer algo diferente. Para ter respostas diferentes, faça diferente aquilo que você vem fazendo há tanto tempo assim. E, de verdade, é dessa forma. Deus deu essa possibilidade de você plasmar junto com Ele o planeta. Porque, reparem só, tudo que você não construiu no planeta é obra de quem? Você não construiu a árvore, Deus. Você não construiu a pedra, Deus. Você não construiu o céu, Deus. Porque atrás de um resultado inteligente, há uma causa inteligente. Mas você construiu da pedra o muro. Você construiu. Você construiu do ferro um objeto, uma lança, uma coisa mais sofisticada. Você construiu, o homem construiu. Tudo que você não construiu, Deus construiu. Mas o que você construiu está aqui, a cadeira, está aqui o celular, está aqui o pedestal, está aqui o microfone. Então, como você não é co-criador, tudo está no mundo das ideias. Você não construiu de maneira rápida. Você pensou, você sonhou, você viu isso em algum outro lugar, que a gente pode chamar até de dimensão espiritual, porque a sua cabeça, ela está dentro de outra cabeça, e outra cabeça, e outra cabeça. Nós somos de verdade seres coletivos, porque a gente não pensa sozinho, nós pensamos junto com uma infinidade de consciências que habitam um lugar. E talvez durante a noite você tenha tido um encontro nesse lugar, e aí viu pela primeira vez um objeto que ainda não está na Terra, e você pensa naquilo ao acordar, tem uma intuição, um insight. Os grandes cientistas agem dessa forma, e eles começam a elocubrar, começam a pensar na possibilidade daquilo existir, e vão pensando, aquilo não existia no mundo físico, mas o fato dele criar
com força e vontade, ainda no plano das ideias, a possibilidade da existência, faz com que aquilo que a gente fala na experiência da fenda dupla, né? Em 1801, um cientista fez essa experiência da física quântica. O observador, ele influencia a realidade, ele transforma a realidade. E a realidade são fluidos, só que você é um fluido mais inteligente que manipula o fluido originário. De onde vem o espírito que encarna na Terra? Essa é a grande pergunta, né? Porque quando eu disse assim, quem somos nós? Eu estou falando de tanta coisa que a gente tem boa, né? Mas, afinal de contas, por que você começou falando dos primatas, dos antropóides, naquele período bem primitivo, onde eles corriam atrás das necessidades fisiológicas? Nós somos aquilo? Não, nós somos muito mais que isso. O espírito dado por Deus, simples e ignorante, e por meio de sua própria experiência e trabalho, que ele vai adquirindo conhecimentos, ele vai se aperfeiçoando. O espírito evolui ao longo das reencarnações, passando por diferentes experiências e aprendizado. Então, nós estamos há muito tempo evoluindo, né? Olha a pergunta 134 do Livro dos Espíritos. É muito interessante que ainda não tem esse livro, que compre, tá? Porque não há como você entender Espiritismo se não tiver pelo menos o Livro dos Espíritos. Eu aconselho a comprar também o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós que estamos nesse mundo de prova e expiação, de vez em quando bate uma depressão, que só o livro do Evangelho segundo o Espiritismo é capaz de nos ajudar, né? Mas aí, se você também fazer um esforcinho, comprar o Céu e o Inferno, depois o Livro dos Médiuns e a Gênese, aí você faz logo um Pentateuco e depois parte para as revistas, né? Que também é um mundo de informações. Olha lá, os espíritos adquirem todo o seu conhecimento apenas durante as encarnações da Terra? Quem somos nós? Essa é a grande pergunta. Resposta: não. A Terra é apenas um dos mundos onde os espíritos podem adquirir conhecimento. Eles têm experiências e aprendizados em outros mundos, em diferentes condições. A vida terrena é uma das muitas etapas de progresso e evolução do espírito. Quem somos nós? Quantas encarnações, então, a gente tem na Terra? Quem se aventura a dizer aí? Quem acha que nós tivemos 100 mil encarnações na Terra, levanta a mão. Teve gente lá, tem uma que achou. Eu vou sortear aqui uma, como é que dá o nome? Mariola, né? Você lembra desse nome, Mariola? É o nome da bananada, né? Vou sortear aqui depois. Para quem acertar. 10 mil encarnações. Quem dá 10 mil. A minha amiga falou 10 mil. 5 mil encarnações. Vamos lá. Quem levanta a mão? Tem gente que não acha nada, né? 1000 encarnações. 1000 encarnações. Não, Tarcísio, eu acho que 500 encarnações. Acho que eu já tive aqui na Terra. Teve uma que levantou 500. 100 encarnações. 100 é muito pouco, né? Mas olha que coisa interessante, né? A resposta é a seguinte. Baseando no livro Há 2000 anos atrás, que foi um livro escrito por Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, livro de Emmanuel, um livro muito legal, riquíssimo, porque ele fala da civilização greco-romana, e ele fala tão bem aquilo, que você... Aí é a questão da mediunidade de novo, né? Chico não tinha nem o primário, mas se tu lê há 2000 anos atrás, você pensa que ele é um super professor de história, porque ele dá detalhes dessa civilização que é de você cair o queixo ali, né? Então, nesse livro, que é um livro consagradíssimo, né? Uma encarnação acontece pelo menos a cada 50 anos. Então, o espírito, para ele viver 20 encarnações, ele tem que viver 1000 anos, não é? 20 encarnações, 1000 anos, né? Então, se você tiver vindo à Terra há 2000 anos atrás, você viveu 40 encarnações, né? É uma média. A pessoa fica no plano espiritual um tempo e reencarna e tem uma média ali de 50 anos. Tarcísio, é para todo mundo? Não, porque tem a reencarnação compulsória também, né? Aquele bate e volta, né? Tu fez um monte de M aqui, foi para lá e ninguém te quer do lado de lá. Não, volta de novo. Aqui você não vai ficar. Nem um umbral te aceita, de tão ruim que você é. É encarnação compulsória, porque você está devendo tanto, né? E os obsessores estão aqui ainda, né? Eu estou dizendo os encarnados,
Porque você pensa que não tem obsessor encarnado? Não tem só desencarnado, né? Aquele seu antigo marido, que você não suporta mais vê-lo, é um obsessor encarnado, pode ser, né? Tem muitos aí, aquela colega, né? Que quando você chega com vestido, ela vira a cara e fala, nossa, você tá esquisita hoje, né? Vem com aquele vestido assim bonito, você comprou na loja o melhor vestido, caríssimo, e ela desdenha do seu vestido, diz que a sua unha está horrorosa, e você acabou de fazer a unha na melhor manicure. Esse é um obsessor encarnado. Então, olha o que acontece. A população da Terra era de 4 milhões a 8 mil anos atrás, e cresceu 70 milhões a 3 mil anos antes de Cristo. Então, reparem bem isso, porque agora eu vou dar vou dar resposta para que você entenda quem é você que está aqui nessa sala, quem somos nós. Olha lá, ó. Em 1850, a população atingiu 1 bilhão. Nós temos hoje 8,2 bilhões de pessoas, estimativa da população atual. 1850, atingiu 1 bilhão. 1950, 2 bilhões. Eu sei da onde veio 1 milhão de pessoas. E até os dias de hoje, olha lá, observou-se que a população dobrou em 50 anos, de 1950 a 2000, atingindo 4 bilhões. A população de 1 bilhão chegou a 4. Onde é que estavam essas pessoas, que elas não estavam na Terra? Elas não estavam aqui. E agora nós estamos com 8,2 bilhões. Quem somos nós? Nós não estamos reencarnando na Terra. Muitos de nós não estamos reencarnando na Terra. Aí eu tirei isso do professor Laércio Fonseca, né? A maioria das almas da Terra, cerca de 87, em média, está em sua primeira encarnação aqui. Primeira encarnação. Então, quem falou 10 mil, está por fora, né? Porque, assim, a população dobrou em pouquíssimo tempo, em menos de 50 anos. E a reencarnação se dá nessa fase, mais ou menos de 50 anos. Então, cerca de 87%, em média, tem a sua primeira reencarnação, resultado de uma verdadeira invasão extraterrestre no nosso planeta, né? Quem não acredita em ET, é olhar para o espelho, que você vai ver um bonitinho lá, né? É um ET. Eu fico assim, pasmo de ver as pessoas fazerem regressão de memória e as pessoas falarem, você foi a Cleópatra. Ninguém fala que foi faxineira, né? Ninguém fala que foi padeiro. Você foi um rei importante na Inglaterra. Você foi um faraó do Antigo Egito, né? E não sei o que deu errado, porque você não tem nada de faraó, né? Está duro, não consegue passar num concurso público. O faraó daquela época era inteligente, né? Fazia coisas de loucura, né? E aí você foi esse faraó. E a gente tem que terminar, né? Infelizmente, eu estou aqui ainda... Deixa eu ver se eu termino 5 minutinhos, dá? Olha lá, ó. O que a gente tem que fazer aqui, então, gente? Segredo aqui. Vou dar uma de coach agora, coach espiritual. Você tem que adquirir essa consciência, parar com esse mimimi, de que, tá ruim, tá bom e tal. Tava bom. Você que fez o negócio ficar ruim. Você é um espírito imortal, pode errar, tem tempo de errar, mas vê se erra pouco. Não vai morrer, não. Vai ter mais chance. Arrumou o cara errado? Tranquilo, arruma outro, entendeu? Porque tem tempo, dá para fazer muita coisa. É só você não ter essa visão muito egoísta da coisa. Você tem que ajudar as pessoas também, né? Você tem que entender a plasticidade do universo. Você é um co-criador. Você é capaz de produzir, nesse universo de coisas novas. Tarcísio, nada está acontecendo na minha vida. O que você tem feito? Eu tenho feito assim, 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 assim. Pega um modelo de uma pessoa que está fazendo diferente, que deu certo. Vamos ver quem é essa pessoa. É um empreendedor. Vamos ver a vida desse empreendedor. Que horas você está acordando? 10 horas. Vamos ver que horas ele acorda. 5 da manhã. O que ele está fazendo? Ele vai para a academia, 5 da manhã. É louco, né? Mas ele faz isso mesmo. E depois ele vai trabalhar. E depois ele tem reuniões, ele tem ideias, e não sei o que e tal. Então, se você comparar a vida de uma pessoa que dá certo com a sua,
A sua não dá certo por uma razão muito óbvia, né? Você não está fazendo nada do que uma pessoa bem-sucedida faz. Está na hora de você mudar esse padrão, esse conceito. Você tem que imaginar que a felicidade é uma construção contínua de momentos felizes. A felicidade, nesse plano de existência, ela não existe, mas os momentos de felicidade existem. Você tem que aumentar esses momentos, talvez viver um pouco no essencialismo. Vocês sabem o que é o essencialismo? É cuidar das coisas que realmente são importantes para você. A sua família é importante, dá valor a ela. O seu filho é importante, dá valor a ele. O seu emprego é importante, dá valor a ele. E aquela bebidinha na esquina, é importante? Não é importante. Corta ela da tua vida. Vai cortando tudo. É muito difícil isso, eu sei que é. Mas você viver no essencialismo é uma maneira que você tem de trazer para perto de você as melhores emoções, aquelas que realmente valem a pena. Imaginar que esses momentos aumentam quando se controla as paixões. As paixões humanas são aquelas necessidades mentirosas. É o excesso de tudo que se faz. Você agora quer beber demais. Você quer ficar acordado até tarde da noite. Você quer ter um monte de parceiro, de companheiro. Mas para que tudo isso? Você está escravo das paixões, escravo dos interesses puramente materiais. Você não tem algo a mais para pensar, não? No plano espiritual? Então, você tem que começar a rever isso, trocar a matriz criacional. Você sair do umbral e vem para a luz, entendeu? Sai daquele lugar ali, que ali não vai ser bom para você. Precisa estudar um pouco mais do conhecimento moral. Sai dessa dimensão consciencial, vem aqui para cima. Você você tem que imaginar que não se adquire maiores habilidades se você verdadeiramente não ajudar os que precisam. Porque é muito engraçado isso, né? Você está cheio de problema. Eu te convido a ir para um hospital oncológico. E aí você vai olhar para aquelas crianças e você vai ajudá-las. De alguma forma vai ajudar. E depois você faz um exercício de consciência e você continua com um problema. Chega a ser humilhante, né? Você fica assim, sem ter o que pensar. Porque o seu problema não é o maior problema que alguém, numa condição infinitamente pior que a sua, tem. Está na hora de você fazer esse exame, de estudar um pouco mais, continuar frequentando a nossa casa, que é uma casa fraterna e amiga, e eu quero desejar a vocês uma boa noite e muito obrigado por terem me aturado esse tempo todo aqui, tá bom?